Mais uma vez, boa noite a todos, né? É bom nós estarmos aqui. Meus irmãos, as nossas famílias são muito preciosas, né? Mas tem um termo que tem feito bastante sucesso. Eu não sei se ele veio da psicologia, se veio da filosofia, mas eu sei que muitas pessoas estão falando nele. O termo é dissonância cognitiva. O que quer dizer esse termo que às vezes assusta um pouco? É uma coisa que sempre existiu. Mas aí as coisas vão existindo e vão ganhando novos nomes, né? Mas dissonância cognitiva é você saber de uma coisa e agir de uma outra forma. Você sabe de uma coisa e age de outra forma. Eles deram o nome de dissonância cognitiva, né? Quando isso acontece de uma forma em que não percebemos, pode ser que a gente, lá no fundo, a gente não acredite naquilo que a gente sabe. Pode ser que lá no fundo a gente não acredite naquilo que sabe. Quando a gente faz isso de uma forma proposital, é o que Jesus chamava de hipocrisia. São os fariseus. Por isso que as pessoas olhavam para Jesus ensinando e falavam assim, ele ensina com autoridade. Por quê? Porque Jesus, ele ensinava o que ele fazia. E fazia o que ele ensinava. Ele chega a falar dos fariseus, olha, faça tudo o que eles disserem, mas não façam nada do que eles fazem. No nosso âmbito familiar, isso fica muito claro, né? Isso fica muito claro. Eu queria, irmãos, que nós lemos, vamos abrir a nossa Bíblia em primeira carta de Timóteo, nós lemos os versículos 2, do capítulo 2, dos versículos 1 ao 5. Primeira carta de Timóteo, nós lemos o capítulo 2, dos versículos 1 ao 5, ainda há pouco, correto? Eu queria que nós agora lêssemos o capítulo 3. Capítulo 3. E nós vamos estar lendo dos versículos 1 ao 6. Amém? 1 Timóteo, capítulo 3, dos versículos 1 ao 6. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus, não neófito, para que ensoberbecendo-se não caia na condenação do diabo. Amém? Pai, obrigado pela tua igreja reunida, obrigado pela tua palavra lida, Senhor Deus, que teu Santo Espírito venha falar às nossas mentes, aos nossos corações, e que possamos sair daqui diferente do que entramos, ó Pai. No nome de Jesus, que eu possa diminuir e o Senhor crescer. É o que eu te peço, Senhor Deus, no nome de Jesus, amém. Bom, irmãos, nós temos aqui, lemos primeiro o capítulo 2 de Timóteo, do versículo 1 ao versículo 5. Precisa não, já passei a mão, eu acho que agora não vou esquentar mais não. Obrigado, meu amor. Lemos o capítulo 2 de Timóteo, dos versículos 1 ao 5, agora nós lemos uma parte do capítulo 3. E o tema da mensagem são famílias benditas, famílias abençoadas, famílias felizes. Como se ter famílias felizes? Como podemos ter famílias felizes, irmãos?
Aquela promessa que foi feita a Abraão, no capítulo 12 de Gênesis, em ti serão benditas todas as famílias da terra, ela é cumprida em Jesus. Às vezes a pessoa fica assim, qual é a vontade de Deus para a minha vida? A vontade de Deus para a vida de todos os homens é que eles sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Quando Jesus ele salva o indivíduo, ele abençoa as famílias. Às vezes a gente pensa que a salvação é algo de outro mundo. Olha, a salvação, eu vou ter a salvação. Não, a gente tem a salvação hoje, agora. O momento em que eu aceito a Cristo, que eu chego ao conhecimento da verdade, que verdade é essa? Que o mundo ele vai se afastando de Deus, que o mundo ele vai contra a vontade de Deus, por isso que o mundo está essa bagunça. E Deus ele envia o seu Filho na cruz, para que aqueles que olhem para a cruz com arrependimento e falassem assim, era para eu estar naquela cruz. Aqueles que se identificam com Jesus na cruz, se arrependem dos seus pecados e aceitam a obra da cruz, são salvos. Salvos de quê? Salvos para quê? A princípio, né? Davi falava esses dias comigo, pastor, o pessoal não prega quase sobre inferno. Jesus foi o que mais falou de inferno, e é verdade. Jesus é o personagem da Bíblia que mais fala de inferno. Trevas exteriores, lugar de choro e ranger de dentes, ele dá vários sinônimos para o inferno. O inferno existe. Salvos do inferno? Sim. Jesus veio para nos salvar do inferno. Jesus esteve durante um tempo afastado do Pai, e uma das frases que mais inquieta os teólogos é aquela frase, Jesus ele é homem, Jesus ele é Deus. Jesus ele é Deus e homem ao mesmo tempo, e ele fala o seguinte, Deus meu, por que me desamparaste? Por que Jesus se sentiu desamparado pelo Pai? Porque ele se colocou no nosso lugar. Essa é a salvação. Que bênção, né, meus irmãos? Mas se fosse simples assim, não estaríamos aqui. É bem melhor do que nós pensamos. Eu não fui somente salvo na eternidade, que já é uma bela e uma grande coisa, mas eu também fui salvo de mim mesmo. Eu fui salvo das minhas vontades, eu fui salvo dos meus desejos, eu fui salvo das minhas inclinações carnais. E quando eu fui salvo disso, a minha família também foi salva. A Mirella não tem um pai tão bom assim, mas poderia ser pior. Ela foi salva de um mau pai. A minha esposa não tem um pai tão bom assim, mas poderia ser pior, poderia ser um pior esposo ainda. Mas pela graça de Jesus, ele me salvou. Salvou a minha família, salvou a minha esposa, salvou. E aqui o texto que nós lemos, fica claro. Aquele que deseja ser pastor, aquele que deseja ser líder de uma igreja, aquele que deseja conduzir o povo de Deus, aquele que deseja conduzir essa família aqui na terra, o que é que ele fala? Dentre os vários qualidades que tem que ter, né? Que seja irrepreensível, marido de uma mulher. Ou seja, numa cultura poligâmica, que até hoje existe lá na Arábia, onde os homens podem ter várias mulheres, né? Ser marido de uma só mulher. Vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, mas eu quero vir mais para a parte da família, não dado ao vinho, não espancador. Espancador de quem? Da família. Homens batiam nas suas mulheres, homens batiam nos seus filhos. Aquele que quer conduzir o povo de Deus não pode ser assim. Não é a lei Maria da Penha, né, Bruna? Não está escrito aqui Maria da Penha, mas na lei de Deus, que é melhor do que a lei Maria da Penha, já existia. Já pensou? PC chega aqui para se aconselhar comigo, pastor, estou com um problema com a Patrícia. O negócio é o seguinte, PC, separa 2 cintos, um fino e um largo. O fino dói mais. Não pode, né, irmãos? Não ser espancador, não encoste na mulher. Não. Esse livro tem o quê? Quase 2000 anos. As pessoas estão agora que isso virou crime. Por quê? Porque a gente tem a cultura. Briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. A cultura está errado. Na verdade, a gente tem que meter a colher em qualquer briga. Nós não estamos numa barbárie. Nós não estamos no tempo de Abraão, em que Abraão não podia falar que Sara era sua esposa, que tinha medo de ser morto.
porque a esposa era bela e o povo matava, batia até morrer. Então, meus irmãos, eu encontro na palavra de Deus a salvação abençoando nossas famílias, começando pela liderança da igreja. Homens fiéis às suas esposas, homens que não espanquem suas esposas. Não é normal mulher apanhar de marido, não é normal mulher também bater no marido, né? Pode acontecer também. Benhur riu ali, eu acho que ele riu da lei Neymar. Que feio, né, irmãos? Que feio. Deixa o Neymar para lá, senão ele vai me processar. Vamos lá. Não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Eu tenho afirmado para colegas no trabalho, colegas cristãos, existe uma moda de pastores divorciados, existe uma moda de pastores que não são maridos de uma só mulher, são maridos de várias. Já falei aqui com a liderança da igreja, se ainda os irmãos, se eu não falei com todos, agora os irmãos fiquem sabendo. Meus irmãos, eu não vou dizer que eu nunca vou me divorciar. Nunca vou. Não, isso é falta de humildade. Eu pretendo nunca me divorciar. Eu casei para ser uma só carne com a minha esposa. Mas, se pela nossa infelicidade em algum momento ocorrer, no outro dia eu estou chamando o irmão Couto, entregando o cargo e falando, não sou mais pastor. Por quê? Porque é o que a Bíblia fala. Porque é o que a Bíblia diz. Marido de uma só mulher. Então essa moda de divórcio, esse mau exemplo que os pastores dão de divórcio, o que eles estão dizendo com isso? O que eles estão falando com a sua própria vida? O que eles estão falando com o seu próprio exemplo, irmãos? Tempos difíceis, tempos em que as famílias têm sofrido, mas principalmente porque a liderança não tem dado exemplo. Se alguém não sabe governar a sua própria casa, como terá cuidado da casa de Deus? Ou seja, o nosso ministério, seja qual for o nosso ministério da igreja, seja o que for que eu queira abençoar a igreja, o nosso ministério começa primeiro em casa. Irmã Vânia é a nossa mulher de oração aqui na igreja. Ela ora pela família. O que adianta ser uma pessoa que ora pela família de todos, mas não ora pela sua própria família? Então, meus irmãos, a nossa família, ela é abençoada porque Deus nos abençoou, porque Ele quer nos abençoar. Uma das características da família cristã, ainda em 1 Timóteo capítulo 1, meus irmãos, me perdoem, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5. Trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Timóteo é um pastor novo. Timóteo é um pastor que é bem possível que não fosse ainda casado. Então a família de Timóteo estava restrita à sua mãe e de repente a lembrança da sua avó, não dá para afirmar que a avó ainda era viva. Mas irmãos, uma das primeiras características da família cristã é que a família cristã valoriza as mulheres. As nossas mulheres são muito importantes. As nossas mulheres são bênçãos de Deus em nossa vida. E as nossas mulheres, muitas vezes, são responsáveis por levar seus filhos à fé. As mães, as avós. Eu mesmo, irmãos, pela graça de Deus, hoje eu estou aqui. Mas eu creio que a primeira pessoa que tem orado por mim foram minha avó e minha tia. Foram as primeiras a se converter. E oravam, me passaram a fé. Então você, irmã da igreja, você vó, você mãe, você bisavó, né, irmã Eunice? Mulheres da igreja, passem sua fé.
Passem o que há de precioso em vocês. Vocês são muito valorizadas. Vocês são muito importantes na vida dos seus filhos e na vida dos seus netos. Muito importantes, né? Ou seja, Paulo está falando aqui para Timóteo, olha, a fé que está em ti, que habitou na tua mãe e habitou também na tua avó. Essa fé, meus irmãos, é a fé que produz salvação. É a maior herança que nós podemos dar para a nossa família. Por que que Paulo, ele fala sobre Eunice e sobre Lóide? Não é a nossa irmã Eunice, né? Mas poderia ser Eunice e Lóide, porque elas eram exemplos. Paulo poderia citar. Então, todos nós, nas nossas famílias, a primeira coisa que nós temos que ser é exemplos. Por isso que Paulo ele faz tantas recomendações aos pastores, aos bispos. Por quê? Porque eles têm que ser exemplos. É muito bonito, às vezes, nós falarmos assim, não olhe para mim, olhe para Cristo. Isso, às vezes, é muito bonito se falar. Mas no pau da goiabeira, as pessoas não veem Cristo. As pessoas veem a gente. E se elas não veem Cristo na gente, onde é que elas vão ver? Agora, imagine, se as pessoas não veem Cristo nos cristãos. Nós estamos aqui para mostrar Cristo em nós. Mas não somente com as nossas palavras, com o nosso exemplo. Ou seja, quando nós nos relacionamos com família, Cristo ele está em todo tempo, em todo momento. Vamos supor, os homens com suas esposas, nós homens, nós temos que amar a esposa como Cristo amou a igreja e dar a nossa vida pelas nossas esposas, assim como Cristo deu à igreja. As mulheres, elas têm que ser submissas e honrar os seus maridos. Quem mais foi submisso do que Cristo? Submisso ao próprio Deus. E essa submissão, muitas mulheres às vezes têm problema com a submissão, mas um marido que dá a sua vida pela mulher, a mulher não tem problema em ser submissa. E ser submissa em relação a Deus. É uma submissão, meus irmãos, que mais protege a mulher. Porque vamos lá, aos nossos pais, a Adão e Eva. Se for hoje, com a hierarquia que a Bíblia traz, Adão ele não pode dar desculpa, foi a mulher que me deste. Por quê? Porque a mulher ela teria que perguntar, vem cá Adão, vamos comer esse fruto? O que você acha? Então Adão não pode fugir da responsabilidade. Adão não pode botar a culpa em Eva. O homem não pode culpar a mulher. O homem não pode se omitir. O homem tem que dar a cara a tapa, o homem tem que participar. Por quê? Porque se deixar a mulher faz tudo. A gente tem a diferença dos homens e das mulheres. O homem geralmente ele só consegue fazer uma coisa ao mesmo tempo, a mulher consegue fazer várias coisas. E se de repente a mulher não tivesse que chamar o homem, vem cá, e aí, como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai fazer nesse assunto? As mulheres ficariam mais sobrecarregadas ainda. Ou seja, a submissão no contexto bíblico é muito mais para proteger do que para oprimir a mulher. É muito mais uma questão de proteção do que opressão. Embora as nossas interpretações machistas sempre veem como opressão. Não, pela mulher entrou o pecado. Não, se a gente for dar ouvido à mulher vai dar tudo errado. E Lóide e Eunice? E a fé que havia em Lóide e Eunice? E a fé que há nas irmãs que estão aqui presentes? E a fé que há nos homens que estão aqui presentes? É a fé. Essa fé, ela constrói coisas novas, constrói coisas diferentes, ela constrói novas relações. Nós, como filhos, temos que ser obedientes aos nossos pais. A Bíblia fala que esse é o primeiro mandamento com promessa. Por quê? Porque os nossos pais querem o nosso bem. Mas quando nós vemos para a palavra de Deus, todos nós somos filhos. Todos nós temos que ser obedientes ao nosso pai. O que nós lemos? Que o Pai quer que nós venhamos a ser salvos e ao conhecimento da verdade. O inimigo ele vem nos oferecendo mentira, irmão.
As mentiras são que o homem ele tem que falar alto, que o homem ele tem que ser rude, que o homem não chora, que o homem às vezes tem que usar da força. São mentiras. São mentiras que levam o homem para o abismo. Quais são as mentiras que contam para as mulheres? As mentiras que contam para as mulheres é que elas são incapazes, que elas são menores que os homens. As mentiras que contam para as mulheres é que elas têm que ter as coisas, têm que ter mais coisas, têm que comprar mais coisas para serem valorizadas. São várias mentiras que acabam nos levando para o abismo, que acabam nos levando para uma vida não abundante, para uma vida que às vezes é destruída. O inimigo tem feito arruaças na nossa família porque nós não estamos colocando a nossa salvação em prática, porque nós não estamos prosseguindo no conhecimento da verdade. Os maiores amigos dos filhos são os pais. As maiores amigas das esposas, dos maridos, são as esposas. E as maiores amigas os melhores amigos das mulheres são os maridos. A gente vê, hoje em dia, casais que fazem tudo pelos filhos. Fazem tudo, se esforçam. Mas o melhor para os filhos eles não fazem. O que é o melhor para o filho? Que o pai e a mãe se amem. Que o pai e a mãe sejam amigos. Por que isso é o melhor para os filhos? Porque os filhos nascem do amor do pai com a mãe. Eles só não nascem do amor com o pai e a mãe, como eles também têm uma vida saudável vendo o pai e a mãe se amarem. Vendo o pai e a mãe serem amigos. Muitas vezes os filhos já são destruídos porque vem inimizade nos pais. De repente esse foi o caso de Caim e Abel. De repente por que Caim matou Abel? De repente porque viam Adão e Eva se culpando. Se não fosse você a gente estava no paraíso. Mas foi você que comeu, senão a gente estava no paraíso. Não, mas somos chamados a ser uma só carne, somos chamados a orar juntos. Somos chamados a amar a nossa esposa, a amar o nosso marido. Isso é salvação. Isso é o que Deus quer para nós. Essa é a verdade. A gente discutia aqui na escola bíblica e o Benhu deu exemplo, né? O exemplo que ele está tentando viver na vida dele. Hoje, as pessoas querem dar tudo para os seus filhos. Querem dar a melhor escola, os melhores presentes, as melhores roupas, os melhores brinquedos. Mas não dão a sua presença. Aí cresce uma criança que tem de tudo, mas não tem o principal. A presença dos pais, o ensino dos pais. Crianças que são frágeis emocionalmente, porque elas nunca passaram por um aperto. Elas não ouvem não. Elas não passam por privação. São crianças que quando crescerem, de repente vão ser adultos fracos. Por quê? Porque não tem a presença do pai, porque não tem a presença da mãe e porque tem tudo, entre aspas, o que querem. Fico com medo das próximas gerações. Parece que algumas famílias têm criado monstrinhos, que no futuro serão monstrões. Irmã Ângela falava do exemplo do pai ou da mãe com 20 irmãos. Quando a irmã Ângela deu o exemplo, eu falei assim, nossa, se um casal de hoje em dia, casar hoje, falar que eles vão ter 20 filhos, ele morre. Só de saber que vai ter 20 filhos. Eles têm medo de um. Tem gente que não quer ter nenhum. Se falar para alguns casais terem 2 filhos, eles vão ficar... Eu fico imaginando, meus irmãos, claro que nós temos todas as particularidades da nossa geração. Há vários casais que só têm um filho, às vezes por causa de saúde e por outras condições. Mas eu fico imaginando na velhice, sabe? O pai morre, a mãe morre, e ele não tem um irmão para abraçar. Não tem um irmão para chorar junto à morte da mãe e do pai. De repente, a mãe fica doente
ele não tem um irmão para revezar no hospital. Não que você tenha que ter o segundo filho para isso. Eu só fico imaginando como é que vai ser no futuro. Aí eu vejo muitos casais falando, não, porque eu só quero ter um filho porque tá difícil, criar um filho está muito caro hoje, que não sei o quê. Mas o motivo não é esse, é porque ele não quer abrir mão de viajar às vezes 2 vezes por ano. Uma viagem de inverno, uma viagem de verão. Às vezes ele não quer abrir mão, de repente, da bebida alcoólica no final de semana, de gastar um pouco menos. As crianças não precisam de muita coisa, né? A princípio, quando nascem, só do leite da mãe. Mas as pessoas ficam botando desculpa e desculpa e desculpa. Será que essas desculpas são verdadeiras? Então, meus irmãos, o conhecimento da verdade, a salvação e o conhecimento da verdade. Deus, Ele nos ama, mas Ele não se agrada da maneira que o mundo está. Ele não se agrada da maneira que as famílias estão. Ele não se agrada da maneira que o rumo que as coisas estão tomando. Então, quem nós somos? Nós somos o povo que foi salvo e, através do conhecimento da verdade, vai lutando na contramão desse mundo. Nós amamos as nossas esposas, nós amamos os nossos maridos, nós queremos o melhor para os nossos filhos, nós queremos passar a nossa fé para eles, porque é através da nossa fé que eles vão ser salvos, é através da nossa fé que eles são abençoados. Eu não tenho que deixar heranças para os meus filhos, eu tenho que deixar a fé que veio de Deus. Eu tenho que deixar o bom exemplo. Eu tenho que deixar, meus irmãos, um legado do discípulo de Cristo. Olha, meu pai não me deu de tudo, mas ele me deu o que eu tenho mais de precioso, a minha fé. Não é bonito ouvir isso de uma pessoa? Não é bonito ouvir isso de um filho? Meus irmãos, vamos abrir aqui em mais um texto, em 1 Timóteo, agora em 1 Timóteo, voltando para 1 Timóteo. Capítulo 5, versículo 8. Amém? 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Eu já vi pessoas cristãs usando o versículo que Jesus fala que eu não vim trazer paz, mas eu vim trazer espada. E assim ficará pai contra o filho, mãe contra a filha, nora contra a sogra. Então, usando esse versículo de uma maneira que você tem que virar as costas para a sua família quando você aceita Jesus. O intuito do versículo não é esse. Tanto que a mesma Bíblia fala que o espírito de João veio no espírito de uma profecia que converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. E a Bíblia não se contradiz. O que acontece é o seguinte: Deus, Ele quer que nós amemos mais a Ele do que a nossa família. E quando eu falo que eu amo mais a Deus do que a minha família, isso gera um mal-estar. Mas isso é a espada, é a palavra de Deus, amará a Deus acima de todas as coisas. Mas quando eu amo mais a Deus do que a minha família tem um amor melhor. E aí eu dou o exemplo da minha família, né? Por exemplo, eu amo mais a Deus do que a minha esposa. A minha esposa de vez em quando me chateia. Minha esposa de vez em quando é uma má esposa. E aí o que ela merece? Ela merece que eu vá para a rua e arrume outra mulher. O irmão Mandelino não gostou não, né, irmão? Mas como eu amo mais a Deus do que a minha esposa, eu não vou para a rua arrumar outra mulher, porque eu amo mais a Deus do que a minha esposa. E eu vou ficar com a minha esposa porque eu amo a Deus. Ou seja, o meu amor pela minha esposa é inabalável.
porque eu amo mais a Deus do que a minha esposa. De repente, o meu filho não faz o que eu quero. Mas como eu amo mais a Deus do que ao meu filho, eu vou continuar amando o meu filho, seja qual for a situação. E pedindo sabedoria a Deus. E pedindo recursos a Deus para amar o meu filho assim como Deus me amou. Ou seja, esse amor, ele converte o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Então, quando nós lemos aqui Timóteo 5,8, que fala que se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que infiel, é disso que Paulo está falando para Timóteo. Por quê? Porque o amor de Deus nos faz amar melhor a nossa família. Eu falei da minha esposa, mas eu também, de repente, eu sou um esposo sem vergonha. De repente, as irmãs aqui têm um esposo sem vergonha, igual eu. Um esposo bem sem vergonha. Né? Não balança a cabeça não, irmã Vânia. Brincando. Mas, de repente, o marido merece o quê? Um pé no traseiro. Mas por que a irmã não dá um pé no traseiro do seu marido? Porque você ama mais a Deus. Porque o seu voto foi diante de Deus. Porque você ama a Deus, você consegue amar o seu marido como Deus ama, de uma maneira incondicional. O que nós falamos aqui? A primeira característica do amor, o amor é sofredor. Então, quando nós temos o amor de Deus, nós sabemos sofrer pelos nossos maridos, sofrer pelos nossos filhos. Cuidamos dele ainda que venhamos a sofrer. Cuidamos. O nosso amor pela nossa família tem que ser melhor do que um amor do mundo. Por quê? Porque é um amor que vem de Deus. Por isso, os líderes têm que ser exemplo. Por isso, o que nós temos que passar para a nossa família de melhor é a nossa fé. Por isso, nós temos que ter cuidado com os da nossa casa. Porque se a gente não cuida dos da nossa casa, nós estamos negando a fé e nós somos piores do que o infiel. Por quê? Porque nós dizemos que temos o amor de Deus. Que amor de Deus é esse que não cuida dos seus? Então, esse é o desafio que a palavra vem nos trazer. Essa é a bênção que Abraão veio trazer. Essa bênção é Jesus. E Jesus é o modelo de pai, Jesus é o modelo de mãe, Jesus é o modelo de marido, Jesus é o modelo de mulher, Jesus é o modelo de filho. Jesus é o modelo. Ele é o amor. É Ele que nós temos que seguir em todos os nossos caminhos, nos sacrificando pelas nossas esposas, honrando os nossos maridos, sendo obediente aos nossos pais, procurando saber a verdade. Por quê? Esses dias eu vi uma matéria, meus irmãos, que eu vejo só o título, só pelo título, eu nem quis ver a matéria. Uma festa de descasamento. Tu viu esse título? Festa de descasamento. Eu nem fui ler o que era, porque eu já sabia que era o mundo exaltando o divórcio, que era o mundo denegrindo a imagem do casamento, que é sagrado por Deus. Que festa de descasamento? Divórcio é um luto. Já acompanhei pessoas que passaram por divórcio. O divórcio é a morte de um sonho. Divórcio é a morte de uma família. É uma desgraça. Deveria ter uma cerimônia fúnebre para o divórcio. Um caixão com as alianças. Mas é um mundo que anda na contramão. Ele quer incutir essas ideias. E aí, enquanto homem e mulher não querem se casar, enquanto homem e mulher celebram o divórcio, eles querem colocar na nossa cabeça que casamento de homem com homem é normal, que casamento de mulher com mulher é normal. Teve um doido esses dias que quis casar com uma árvore. E diz que ia casar com a árvore, se vestiu de noivo para casar com a árvore. Que mundo é esse? É um mundo que se afasta de Deus. E quem nós somos? Nós somos famílias abençoadas por Deus, famílias abençoadas por Jesus, famílias que lutam pelos seus, que cuidam uns dos outros, que somos exemplos de fé para os nossos filhos, para os nossos netos,
que amam as nossas esposas a ponto de dar a nossa vida pelas nossas esposas. Mulheres que amam os seus maridos a ponto de se submeterem aos maridos. Nós somos esse povo, povo abençoado por Deus, povo que Jesus Cristo salvou, povo que Jesus Cristo salvou na cruz do Calvário para que nós não fôssemos mais as mesmas pessoas. Meus irmãos, a salvação, ela não é só para a eternidade, embora para a eternidade seja a maior realização da salvação. Ela também é aqui e agora. A vida abundante que Jesus veio nos dar, ela não é só para a eternidade, ela é para aqui e agora. E essa abundância, ela começa nas nossas famílias, com abundância de amor, abundância de cuidado, abundância de companheirismo, abundância de comunicação, abundância de perdão, abundância de compreensão, abundância de empatia, de se colocar um no lugar do outro. Abundância, irmãos. Abundância nas nossas famílias, salvação nas nossas famílias, sermos exemplo, sermos luz. Foi para isso que Jesus morreu na cruz. E nas suas últimas palavras, nós também vimos aqui, o que Jesus fala para João e Maria? Fala para João, eis aí tua mãe. Fala para Maria, eis aí teu filho. Nós somos essa família de Deus, em que somos pais, irmãos, mães, filhos, filhas. Somos nós aqui essa família de Deus. Mas o principal começa na nossa casa. Começa no lugar onde nós chamamos de lar. Lá que a presença de Deus tem que ser abundante, a começar nas nossas vidas. E nós temos que orar muito por isso, meus irmãos. Orar muito. Porque no mundo, tudo caminha ao contrário. O mundo, ele está numa rede de mentiras. Mas nós somos livres, porque Jesus nos libertou. O Filho nos libertou. E por isso nós somos livres. Amém? Que Deus nos abençoe, irmãos. Vamos estar orando? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos pela Tua palavra, te louvamos pela Tua salvação, te louvamos, ó Pai amado, pela Tua bênção que jorra da cruz e alcança as nossas vidas e as nossas famílias, ó Deus. Ó Pai, obrigado, Senhor Deus, por cada irmão aqui presente, obrigado por cada irmão que está acompanhando da sua casa através da transmissão do Facebook. Ó Deus, como tem sido difícil, Senhor Deus, sermos uma família abençoadora. Ó Deus, mas nós não desistimos. Nós temos o Deus do impossível ao nosso lado. Nós temos um Deus de amor ao nosso lado. Nós temos um Deus que tem prazer em abençoar ao nosso lado. Então nós queremos ser abençoados. Nós queremos ser abençoadores. Nós queremos ser bons maridos, nós queremos ser boas esposas, nós queremos ser bons filhos, nós queremos ser bons pais, mas baseado na Tua verdade, salvos por Cristo Jesus, ó Deus. Ó Deus, nos ajuda a resistir às mentiras com amor. Nos ajuda a ter sabedoria para lidar com aqueles que não nos compreendem, mas ter a firmeza de viver a Tua vontade em nossas vidas. A Tua vontade nos nossos casamentos, a Tua vontade com os nossos filhos, ó Pai. A Tua vontade como igreja. Que os nossos líderes possam ser exemplos, ó Pai, e que os nossos filhos possam ser Seus discípulos, ó Deus. Que o Senhor nos dê, ó Pai amado, sabedoria, que o Senhor nos dê coragem, que o Senhor nos encha do Teu Santo Espírito. É o que nós pedimos, ó Pai, no nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a consolação e o conforto do Espírito Santo repousem sobre nós e sobre todo o Teu povo espalhado na face da terra, e aqueles que creem digam amém. Uma semana abençoada, com uma oração silenciosa, estamos encerrados, meus irmãos.